Cruzeiro do ano passado sofria poucos gols. O Cruzeiro do Leonardo Jardim era sólido defensivamente. É isso aí, pessoal. O Cruzeiro perdeu mais uma vez e dessa vez foi contra o Botafogo com uma lapada de 4-0 no primeiro jogo do Brasileirão. O Tite não está conseguindo fazer esse time render e a torcida já está começando a perder a paciência, né? Bora conferir mais um corte que estou trazendo aqui para vocês com a mídia esportiva, fazendo uma análise da estreia do Cruzeiro no Brasileirão e largando o aço no desempenho do Tite como técnico cabuloso. Vamos conferir tudo isso aqui agora e aproveite e já deixe nos comentários o que você está achando do trabalho do Tite como técnico do Cruzeiro. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo. O Cruzeiro entra na cota de um time que começa janeiro com pressão. Também como o Botafogo, mudou de treinador, mas ainda não encontrou o seu caminho. Aí o Tite a gente quer até ouvi-lo, né? Porque perde pro Atlético num jogo que se vencesse ia complicar demais o Galo, né? Aí ele perde, agora perde na estreia do Campeonato Brasileiro, mais do que perde, né? Ele é atropelado, 4-0. Então, a impressão que dá é que realmente a continuação, a continuidade, melhor dizendo, do trabalho do Leonardo Jardim não está aparecendo, por enquanto, com o Tite, né? Então, vamos ver e vamos ouvi-lo também. O primeiro tempo mostrou, talvez, um equilíbrio maior, um Cruzeiro se defendendo melhor. A gente lembra do Cruzeiro do ano passado. E aí eu acho que é um retrato fiel do que o Tite vai precisar fazer. O Cruzeiro do ano passado sofria poucos gols. O Cruzeiro do Leonardo Jardim era sólido defensivamente. Era um time que fazia gols, que brigou pelo título, mas a defesa era o seu principal forte. Tinha o Caio Jorge fazendo gol a rodo, tinha o Matheus Pereira sendo o cérebro do time, e tinha o Christian, né, um cara que funcionava muito bem por um lado. Você tem jogadores que chegaram como Sinister, o Arroio, mas a defesa do Cruzeiro e os dois volantes, né, a dupla de volantes, eram o ponto forte do Cruzeiro. E aí o Cruzeiro começa o Campeonato Brasileiro levando 4 gols. O segundo tempo mostrou um time mais espaçado, um time que errou muito na saída de bola, um time que se entregou, entre aspas, às transições rápidas do Botafogo, que é o forte dessa equipe. E aí eu acho que a identidade apareceu na etapa final. A transição que o Botafogo já mostrou no primeiro tempo, mas o Cruzeiro se defendeu melhor. No segundo tempo funcionou mais e o Cruzeiro, ao contrário, se a defesa não conseguiu ser o que foi durante boa parte da temporada passada, o ataque, esse então, acabou não funcionando. Porque a gente está vendo os melhores momentos. A gente viu agora um passe de 3 dedos do Gerson, que talvez tenha sido o melhor momento do Coringa na partida, né? Aí o Fagner afastando com o peito, tem uma bola que assustou o torcedor do Cruzeiro naquele momento do jogo, mas tirou com consciência ali. E aí a jogada, como o Arthur Cabral pisa na bola para limpar a jogada e servir o Danilo, né? O Arthur Cabral foi fundamental na assistência aí, pro primeiro gol que muda o panorama da partida, né? Ele toca ali entre as pernas do defensor do Cruzeiro e aciona o Danilo, que ataca a profundidade e entra na área. E eu não sei se vai mostrar nessa nossa seleção de lances, na sequência, o Danilo consegue evitar um contra-ataque, né? Então no momento ele tinha feito um gol, ele consegue tirar uma bola ali num lance que seria um gol certo do Cruzeiro, seria o gol de empate, né? Então o Danilo é um jogadoraço, né? E nessa formação de 3 zagueiros, você tem o Alan, né, que faz a função de um volante por um lado, o Danilo por outro. Na verdade era uma linha de 4, né, com o Vitinho e o Alex Telles. O Vitinho muito mais ponta e o Alex Telles mais construtor, ou seja, como eu falei, né, o Alex Telles se juntava ao Danilo e ao Alan, e quando ele fazia essa função de apoiar o meio-campo, o Danilo tinha muita liberdade de entrar na área, de aparecer como um elemento surpresa, né? Tanto que acabou fazendo 2 gols dessa forma, um de cabeça que a gente está vendo agora, inclusive. Então foi um Botafogo que usou bem os seus meio-campistas e usou com inteligência os atacantes, porque o Montoro deu assistência, o Arthur Cabral deu assistência, os dois não marcaram, mas foram importantes. O Santiago Rodrigues, né, o Santiago Rodrigues, que eu acho que foi um pouquinho mais abaixo em relação aos outros, mas fez um bom jogo também, acabou sendo substituído, né, acabou no segundo tempo dando lugar ao Jordan Barreira, né, que acabou entrando no segundo tempo. Isso sem contar o Arthur e o Matheus Martins, né, que foram caras que entraram no segundo tempo e 2 caras que foram importantes e acabaram marcando também gols. Conta aí o segredo do Danilo foi que ele conheceu você quando era garoto, né? Sim, em Salvador, né? Tive a oportunidade de conhecê-lo ainda jogando a 2ª divisão do Campeonato Baiano e contamos a história dele aqui, inclusive na ESPN. Eu tive a oportunidade de ir à comunidade dele. Ok?
Eu tive a oportunidade de ir na comunidade onde ele foi forjado no futebol. Aí o Elton conversou com o Danilo e falou, vem cá, garoto, vai pro Palmeiras, que você vai brilhar lá, depois você vai, né? Na verdade, deu todas as dicas, aí virou o Na verdade, eu disse, não sai do time que você começou, não, e acabou saindo, né? Enfim. Vamos aos números do jogo? O atropelamento do Botafogo. Quando que a gente vai poder falar que o Cruzeiro tá decepcionando? Uma hora a gente vai ter que falar, né? Uma hora, acho que é cedo mesmo, mas é que 4-0 muda o nosso olhar, né? Se fosse 1-0, né? O eco do estadual também, né? Do clássico. 1-0, 2-0 seria uma situação. 4-0 é difícil. Aumenta a pressão para cima do Tite já nesse começo de temporada. Posse de bola, 44% do Botafogo, o Cruzeiro com 55%. Ficou faltando 1% aí, né? Mas... As vírgulas ali, são decimais. Os percentuais decimais. Aí finalizações 17-10, você vê que o Cruzeiro finalizou mais, só que no alvo a vantagem é do Botafogo 5-4. Posses recuperadas 32 do Botafogo, 30 do Cruzeiro. Escanteios, vantagem também da Raposa 7-3. E ações na área rival 28-17. Quer dizer, o Botafogo menos com a bola, mas mais eficiente, né? Sim, tem uma questão também que o Cruzeiro tentou pressionar mais no momento do jogo para tentar ali, principalmente no 2-0, né? O Cruzeiro tentou se atirar um pouquinho mais para o ataque, para tentar diminuir o placar, teve mais a bola, por isso até o Botafogo teve os contra-ataques e conseguiu fazer mais 2 gols. Então, é uma característica também do Tite, jogo apoiado, ter mais a bola, ser um time, né, mais paciente para rodar essa bola. O campo, né, o campo do Botafogo, o tapetinho, ele é mais também propício para esse jogo de transição rápida, né? E principalmente quando ele é molhado, a gente percebe que o Botafogo tem um cuidado, né, de molhar a grama para a bola ficar mais rápida. E aí esse jogo favorece o Botafogo. Sempre foi a arma do Cruzeiro no ano passado com o Leonardo Jardim, né? Sim. Essa transição. Apesar do campo do Mineirão ser diferente, né? Mas o Cruzeiro usava isso muito bem. Inclusive como visitante, muitas vezes. Inclusive como um dos melhores visitantes do campeonato, né? Mas o Botafogo teve menos a bola porque foi um time realmente, como eu disse, né? De fazer isso aí que a gente está vendo, ó. São 2 toques na bola, Edu, e a bola já está no campo de ataque, no mano a mano, atacante e defensor. E aí é claro que a posse de bola vai ser menor para um time que joga dessa forma. E que finalizou menos, mas foi mais eficiente. O Cruzeiro acabou sendo um time de muito volume ofensivo, né, para tentar voltar para o jogo, mas não conseguiu ser efetivo. Você falou, né, não dá para definir o que é o Cruzeiro por esse jogo. Também não dá para definir o que é o Botafogo por esse jogo. Mas o que a gente percebe é que são 2 equipes que uma precisa de muitos ajustes, que é o Cruzeiro, outra precisa encontrar uma regularidade. No caso do Cruzeiro, vamos fazer um parênteses aqui. O Matheus Pereira jogou fora, entre aspas, da sua posição. O Tite fez um 4-2-3-1 com o Gerson jogando por dentro, Matheus Pereira abrindo o lado direito. Muitas vezes ele trocava de posição, porque o Gerson no Flamengo já fez essa função, né? Caindo mais pela direita, e aí o Matheus Pereira jogava por dentro. Esse ajuste ainda precisa acontecer. Porque se você joga com 2 volantes, não joga com um só, você não faz um tripé, porque poderia ter um volante, o Gerson fazendo o segundo e o Matheus Pereira ao lado dele. Então seria um 4-3-3, né? Mas o Tite mantém, obviamente, os 2 Lucas, que são os caras importantes desde a temporada passada. Esse ajuste ainda vai precisar acontecer, porque a gente sabe que a conexão Matheus Pereira e Caio Jorge, além do sistema defensivo, foi o que mais deu certo no Cruzeiro. E você que talvez não tenha acompanhado o jogo, é o Cruzeiro com o Matheus Pereira, com o KJ lá na frente, sim, com o Gerson, né? Aliás, teve uma contusão do Gerson, né? Que assustou o torcedor, e a gente falou agora há pouco do melhor lance dele, que foi ali pelo lado direito, dando um toque de 3 dedos, um toque pro Caio Jorge lá na frente, que algumas vezes no primeiro tempo chegou com perigo, né? O Caio Jorge, mas realmente uma sombra daquele trio que o torcedor espera, né? Sim. Vamos lembrar que também nessa formação do Cruzeiro, que deu certo durante boa parte do campeonato, tinha o Christian de um lado e o Wanderson do outro. O Wanderson até acabou se lesionando, né? Ficou um tempo fora, e aí entrou o Arroio, o Sinisterra também fazia essa função. O Gabriel, né? Muitas vezes como segundo atacante, né? Jogando um pouquinho mais à frente com o Caio Jorge. Agora o Gerson de um lado e o Wanderson do outro, né? São características diferentes, não é profundidade, não são os caras de atacar espaço. Por isso até que o Matheus Pereira caiu mais pelo lado, e não é a função dele nesse momento. O Arroio perde um gol feito, né, contra o Atlético. O Tite põe o Arroio para tentar uma reação, acaba não dando certo. Tá falando agora, Adenor Bach, vamos ouvi-lo, ao vivo, direto do Newton Santos. Talvez o erro maior nas reflexões agora que eu estou
observando, e foi a estratégia que eu entendi ser a mais importante, de preservação da equipe para retomar ritmo, a retomada de ritmo dela, eu vejo o mais importante. Poderia ter jogado mais jogos, mesmo correndo-se daqui a pouco algum risco maior de lesão, ela podia ter jogado mais jogos, ela ia estar mais ritmada. Para apressar o processo de voltar a ter um comportamento e um ritmo melhor, tal qual o ano passado. O jogo, das circunstâncias do jogo, do que aconteceu, do placar dilatado, sim, foi determinante o segundo gol. O segundo gol, parece que, no momento que nós estávamos fazendo a substituição, o Jonathan sentiu, não ia sair, e o árbitro apressou, queria que nós fizéssemos rapidamente aí no que eu contenho, seguro, porque tinha que fazer essa substituição, ia modificar, ia entrar o João, porque o João não ia entrar, dá o segundo gol. E aí a partir daí sim vira um outro jogo. E a grandeza do Cruzeiro não permite, não. Um placar tão dilatado assim. Tite, assim como foi no jogo do final de semana passado pelo Campeonato Mineiro, mais uma vez, no segundo tempo, o Cruzeiro parece que ele sofre um apagão. E depois o time se desorganizou, é um time experiente, é um time que não teve muitas mexidas no elenco, né, que é praticamente o mesmo do ano passado, pelo contrário, ainda ganhou reforço aí no caso do Gerson. O que está acontecendo que o time está sentindo tanto? Aconteceu assim no Campeonato Mineiro contra o Atlético Mineiro, quando tomou o gol, o time sentiu, tomou o segundo gol contra o Botafogo, agora também sentiu mais uma vez, e o time ficou muito perdido no segundo tempo. O que fazer para corrigir isso e por que isso está acontecendo com o elenco que já joga junto há mais tempo e é um elenco tão experiente? Primeiro, a persistência e a resiliência ela é fundamental no futebol. Sabendo dos erros, absorver os erros, absorver a crítica. Nós somos expostos e nós temos que ter a grandeza de entender todas as críticas que vierem. O torcedor, a dor que o torcedor está sentindo, eu compreendo, eu respeito, eu estou sentindo também. Nós estamos sentindo também. A única forma de reverter é melhorando placar e resultados. Isso se transfere para o próximo jogo. O ritmo, eu volto a bater, daqui a pouco uma equipe que ela tivesse mais rodada, tivesse estrategicamente colocado ela jogando mais, ela estaria num estágio melhor. E eu preservei, talvez pela própria saúde de alguns, né? Mas alguns outros aspectos de efetividade também ela traz. E eu faço um adendo, ela tomou o gol, ela continuou concentrada e esteve muito perto de fazer o empate. Depois do segundo, sim. Ô Tite, quando você assume pegando esse trabalho do Leonardo Jardim, muito se falou, né, sobre aprimorar algumas coisas e aproveitar o que tem de positivo. O Cruzeiro chega nesse final de janeiro iniciando aí uma pressão muito grande por tudo que viveu, por todas as expectativas, por tudo que foi contratado. Até que ponto é uma responsabilidade maior de algumas escolhas, de mudar algo em específico e que vem sendo determinante para que o Cruzeiro não consiga, principalmente esses resultados já nesse início de trabalho, pegando um trabalho montado? Primeiro era a retomada desse trabalho, né? Inclusive, antes eu já havia colocado do nível, agora tu não termina uma competição e inicia outra já no mesmo nível. E nós sempre colocamos dessa forma de retomar esse trabalho. Dar um passo para trás, simplicidade bastante, ouvir, sentir as críticas todas justas que elas vão acontecer pela grandeza do Cruzeiro, trabalhar e reverter isso dentro do campo, não tem outra forma. Tite, boa noite. Você, até retomando as perguntas dos colegas, você até na sua coletiva de apresentação, de fato, tinha dito em aprimorar o que vinha do Jardim. E algo que era uma característica muito constante no trabalho do Jardim era que o time conseguia ser letal muitas vezes, mesmo tendo menos posse de bola. Hoje, mais uma vez, o Cruzeiro teve mais posse de bola, criou mais oportunidades e acabou sofrendo isso do contra-ataque. Você até já explicou essa situação. O time está tendo, neste momento, dificuldade em ter a posse de bola, em trabalhar com isso, até dentro das situações físicas que você falou? Talvez esse momento, eu não coloco, é sempre um contexto todo, eu tenho que ter o discernimento e a calma nesses momentos que eles são de bastante turbulência, de ter a serenidade de poder conduzir, inclusive, o grupo. Falei isso a eles. Essa verticalidade a gente não quer perder.
Eu sempre tive isso como ideia. Mas essa retomada desse estágio de trabalho é que nós estamos... Eu estou tendo dificuldade em buscar de novo essa retomada de trabalho. Talvez os próprios resultados tenham tirado a confiança um pouco maior de um momento mais decisivo, ter o acerto no momento mais decisivo, ter a efetividade. Talvez sim, uma coisa puxe a outra, essa falta de ritmo, gerando uma finesse melhor e um acabamento melhor, transformar em gol, uma coisa associada à outra também. Professor Tite, boa noite. Mais uma vez um prazer falar com o senhor. Sou Rodrigo Multimídia, do Libras Esportes, para a comunidade surda Cruzeiro também. Professor, essa largada de hoje foi um ponto fora da curva ou acende um alerta importante nessa estreia do campeonato? Depende de como nós reagirmos. Se a equipe tiver a personalidade e a capacidade suficiente de absorver as críticas justas que vão acontecer, em cima de desempenho em alguns momentos do jogo, ou grande parte dele, efetividade, consistência. Tu não faz gol sozinho, são 11 atletas, inclusive as duas mãos do Cássio, que elas vão determinar o gol. E quando tu toma gol, também de uma forma conjunta. Depende da capacidade, da grandeza, da personalidade da equipe. Tite, uma dúvida. O Christian, o ano passado, foi um jogador que ele chegava na área em momentos que muita gente não esperava. Fazia gols, era um jogador ali da ponta direita que ajudou muito o Cruzeiro. Por que tirar o jogador dessa posição para colocar como segundo volante e ali tentar encaixar o Gerson? Até nesse aspecto tático, qual que é a ideia, para saber? Foi de ter mais um jogador que divide a articulação com o Pereira, que é a função onde o Gerson mais produz e também acalma um processo todo de entrosamento, normal e natural. Não é uma defesa específica do atleta, não. Ele é de uma relação de conjunta, de dividir a articulação. O Christian, ele foi adaptado ali, né, de uma forma anterior e bem, e coloquei isso a ele, porém a sua função de origem é meio campista, mais atrasado, box to box, um segundo meio campista, às vezes um externo, mas que dá uma liberdade maior. Então não é assim uma invenção, não, é de tentar dar com mais posse de bola um senso criativo à equipe. Muito bem, claro que o Tite não está tendo começo de comando no Cruzeiro que ele queria, né? De 5 jogos no Campeonato Mineiro, foram 2 vitórias e 3 derrotas, incluindo o clássico contra o Galo. 3 derrotas em 5 jogos no Campeonato Mineiro, né? Sim. E agora começa com uma goleada. O que você tem para dizer dessas declarações? Claro que chateado, abalado o Tite, mas querendo um olhar para frente para a temporada do Cruzeiro. O Tite está retomando também a carreira, né? Passou um ano sabático, retornou agora ao mercado, sendo técnico do Cruzeiro e recomeçando um trabalho que não tem 30 dias, na prática, né? Porque é um momento ali de conhecer elenco, de fazer o time funcionar, mas a gente sabe que mesmo sendo um começo de trabalho, ele está herdando um trabalho que não foi porque o Cruzeiro demitiu o técnico. O Cruzeiro estava insatisfeito com o Leonardo Jardim. Muito pelo contrário. A intenção era mantê-lo para essa temporada. Foi opção do técnico sair. Ou seja, deixou um trabalho positivo de um time que volta à Libertadores via fase de grupos, de um time que, há 3 rodadas de terminar o campeonato, lutava pelo título matematicamente, não perdeu ninguém do time titular, basicamente, né, da espinha dorsal, muito pelo contrário, reforçou com jogadores importantes, e aí eu vou falar 3 reforços: Gerson, Matheus Pereira e Caio Jorge, né? Quem saiu foi o Gabriel e não era titular da equipe. Então, o Cruzeiro tinha um esqueleto, tinha uma identidade, estava tudo pronto para o Tite dar prosseguimento. Então, é lógico que isso cria esse impacto e a gente viu alguns, inclusive, companheiros fazendo perguntas com relação a isso, né? Até fazendo essa comparação com o que o Cruzeiro fez na temporada passada. Repito, é cedo, é o segundo jogo competitivo do Cruzeiro na temporada e o primeiro, talvez, mais importante, não que o clássico não seja
o clássico vai ser importante até amistoso jogaram recentemente, inclusive, né, naquela taça lá dos Estados Unidos, né? Florida Cup. Vai ser sempre importante, mas eu falo em termos de competição. Para o Cruzeiro é mais importante o brasileiro do que o estadual. E esse primeiro jogo competitivo não deixou uma boa impressão. E Tite, ele já recomeçou o seu trabalho pressionado, Edu. Não por conta da responsabilidade de fazer o Cruzeiro continuar funcionando como funcionou no ano passado, mas pela imagem que ele deixou na saída da seleção brasileira. E do Flamengo. É isso. Pós-seleção brasileira, né? Ele assumiu o Flamengo e não fez o Flamengo jogar como se esperava dele, inclusive, que treinou a seleção brasileira por 2 ciclos de Copa do Mundo. Então, a pressão, logicamente, vai cair em cima de um técnico experiente e a gente espera, porque ele teve um afastamento por conta da saúde mental dele, que eu acho que isso precisa ser respeitado demais, a gente espera que ele tenha, nesse momento, força para continuar sofrendo essa pressão e transformar essa pressão em resultado, que é o que o torcedor do Cruzeiro quer. A gente já vai falar do lado do Botafogo, mas tem mais um ponto importante do Cruzeiro, a lesão do Gerson, né? Mais uma má notícia para o torcedor cruzeirense, uma lesão muscular do Gerson. A gente está com um lance aí. Então, vamos ver a gravidade dessa lesão. Talvez o Gerson fique um tempo sem atuar, né? Mas com o Vitinho ali, né? Até o torcedor do Cruzeiro os jogadores do Cruzeiro nem reclamam de pênalti, obviamente, porque foi um lance normal. Ele sente a coxa direita, né? A posterior da coxa direita, e aí acaba sendo atendido ali pela comissão técnica do Cruzeiro. E isso não fez, obviamente, né, que o Cruzeiro jogasse menos com a saída do Gerson e tal. No lugar dele entrou o Kenji, né? Tem características diferentes. E aí o Matheus Pereira passou a fazer essa função, jogar um pouco mais por dentro. Então é lógico que isso preocupa, né? Pensando na sequência da temporada. O Cruzeiro já teve um susto com o Cássio. O Cássio voltou, né? Pelo menos não foi grave como se imaginava que poderia ser. E o torcedor do Cruzeiro, o Tite, obviamente, espera que com o Gerson também não seja tão grave. Cássio que fez uma defesaça no chute do Montoro ali com curva. Vamos pro lado do vencedor, do lado do Botafogo. Vamos ouvir Alex Telles falando no Newton Santos. É isso aí, pessoal. Visto como um dos favoritos para conquistar o título do Brasileirão, o Cruzeiro não começou o Campeonato Brasileiro de 2026 como esperado. Pelo contrário, teve a pior estreia imaginável. O Botafogo venceu o Cruzeiro de 4-0 na noite desta quinta-feira no estádio Newton Santos pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. O Cruzeiro não fez o primeiro tempo ruim, mas perdeu o Gerson pouco depois do primeiro gol do Botafogo e o meia saiu de maca lesionado e o time desmoronou. Abriu espaço para os atacantes mais rápidos do Botafogo na segunda etapa, foi por onde mais criaram Matheus Martins e Arthur. Visivelmente abalado na sala de coletivo do estádio Newton Santos, o técnico Tite do Cruzeiro tentou explicar o que aconteceu com o time para sofrer uma goleada de 4 gols de diferença para o Botafogo. Agora o Cruzeiro volta a campo contra o Betim fora de casa no domingo pelo Campeonato Mineiro. A tentativa de redenção pelo Brasileirão será na quinta-feira da semana que vem, desta vez em casa no Mineirão. O time mineiro enfrenta o Curitiba às 21h30. Vou ficando por aqui, mas já deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para que eu possa sempre estar trazendo mais cortes do nosso cabuloso. Até o próximo vídeo, gente!